Meninas do meu Brasil, é um prazer enorme estar aqui na nossa nova temporada de casos reais da menopausa. E hoje eu tô com nada mais nada menos do que a minha aluna da turma 1 do Ressignifica Menopausa, paciente minha de anos, e a gente veio conversar um pouquinho sobre como é que foi o processo de ressignificação, de transformação, como é que tudo que aconteceu, como foi a chegada da menopausa na sua vida. Conta um pouquinho pra gente. Então, oi, gente. Primeiro se apresenta, Denise, que eu nem meu te nome é apresentei. Denise, meu nome é Denise Fonseca do Amaral. Sou conhecida como Denise do Amaral, né? E conheci a doutora Beatriz através de uma amiga em comum, a Ruth Pim. E comecei a consumir os conteúdos do Instagram dela, até que ela lançou a primeira turma do Ressignifique e eu me matriculei. Isso lá em 2019, 2020, né? Isso, exatamente. E realmente não podia ter um nome melhor de Ressignifique, porque eu me ressignifiquei realmente. Então, assim, a minha menopausa, ela aconteceu em 2015, em fevereiro de 2015. Eu tinha acabado de fazer 55 anos em dezembro. E, assim, eu já vinha sentindo vários sintomas, insônia, eu engordei cerca de 45 quilos, teve problemas também com a tireoide, mas juntou tudo e eu engordei 45 quilos. Cheguei a uma cirurgia bariátrica para poder minimizar. Então, quando eu comecei a consumir os seus conteúdos, eu já estava bariatricada. E na menopausa, uns 4 anos já. Já, né? E todos os médicos que eu tentei falar sobre tudo que eu estava sentindo e que eu não considerava normal, o que eu escutava você não vai voltar mais ao que você era. Não, eu falei assim, não, eu não estou querendo voltar ao que era, eu só não quero ficar pior do que eu era. Mas era aquele aceita que dói menos. Aceita que dói menos. E eu não aceitava. Então, eu passei anos da minha vida procurando alguém que me desse uma ressignificação de vida, porque eu não aceitava ficar prostrada. Isso que eu ia perguntar, o que você sentia nessa época? Muito cansaço, desânimo, libido negativa, porque não era nem zerada, era negativa. E libido, assim, de vida, de fazer projetos, de começar alguma coisa? Eu me levantava da cama, assim, para fazer as coisas básicas. Cozinhar, limpar a casa, ler alguma coisa, ver uma televisão. Mas, assim, eu não tinha ânimo, até para pegar o celular, para olhar as redes sociais. Eu não tinha ânimo, né? Eu tenho uma filha adulta, que agora ela está com 40 anos. Eu moro no Rio de Janeiro, nascida e criada no Rio de Janeiro. E ela foi morar em Salvador quando se casou, né? Meu genro também é aqui do Rio, enfim. E eu só me movimentava um pouco mais quando eu ia visitá-los. Aí é que eu fazia alguma coisa diferente. Porque enquanto eu estava aqui, eu fui ficando numa ostra. Eu fui me encolhendo. Eu me encolhi para caber naquele mundo que estavam me apresentando como sendo normal e teria que ser assim pelo resto da vida. E eu ficava triste. Eu comecei a ficar uma pessoa triste, que eu nunca fui. Desanimada, sem perspectiva. Então, a partir do consumo desse material, da doutora Beatriz, né, o seu, que eu comecei, não, peraí. Não, é diferente. E eu comecei a ver alimentação diferente, procurar fazer uma atividade física. Hoje em dia eu estou um pouco parada, confesso. Tenho que voltar, até porque a minha formação primeira é de profissional de educação física. Então, eu sei que eu tenho que fazer. Mesmo assim, você estava parada nessa época? Porque eu não tinha ânimo, eu me levantava, eu ficava cansada. Eu não conseguia dar 2, 3 passos. Que os meus hormônios, né, quando eu cheguei com os meus exames para você, eles estavam absurdamente horrorosos. Tudo. Então, assim, tanto que quando eu comecei a modular tanto hormônios, quanto vitaminas, quanto sais minerais, todas as substâncias, eu virei outra pessoa. E aí culminou com o nascimento do meu neto, 1º de fevereiro de 2021, e logo depois foi a minha primeira consulta. Então, ele nasceu em plena pandemia, eu ficava andando para lá e para cá. Ou seja, primeiro você foi aluna. Sim. Primeiro você aplicou o método. Isso. E depois a consulta. Isso. Eu fui primeiro
curiosa, depois eu me tornei aluna e logo depois, porque a doutora Beatriz, se vocês não sabem, saibam, ela é extremamente procurada, ocupada, a agenda dela é lotada. Então, eu demorei um pouquinho. tempinho na fila. Eu fiquei um pouquinho na fila, mas só um pouquinho. Então, e assim, a minha vida mudou. As pessoas perceberam que eu mudei. A minha expressão mudou. A minha fala, o meu jeito de me comunicar mudou. Porque eu voltei a ser uma pessoa ativa. Então, assim, mas as pessoas perguntam, mas você vai fazer isso pro resto da vida? E eu repito o que a doutora Beatriz fala, se você quer ficar bem, sim. Então, mas isso aí não te deprime? Não. Me deprime era saber que eu não tinha opção. Agora eu sei que eu tenho opção. Exatamente. Então, isso te dá um ânimo. E aí, eu ressignifiquei não só a parte da menopausa, como a minha vida. Eu me voltei para a terapia integrativa, a terapia holística, fiz curso de barras de axis, cursos de florais de bar, de aromaterapia. E, por último, Reiki. Eu sou reikiana nível 2, rumo ao nível 3. Uma pessoa que não estava fazendo nada. Nada. Sem ânimo para nada, agora fez vários cursos, se aperfeiçoou. Eu não vivia, eu existia. É diferente você existir de viver. A planta, né? Ela tá existindo, ela cai. Eu tava igual uma plantinha que não tinha água, que não era regada. Então, eu me senti essa plantinha murchinha. Então, hoje, aos 64 anos, eu estou muito melhor do que aos 55. Tá vivendo a melhor fase da vida. Por quê? Porque eu tenho, né, sede de viver, eu tenho vontade de viver, eu tenho vontade de realizar, eu tenho vontade de viajar, vontade de fazer várias coisas, né? E, meninas do meu Brasil, acreditem, a libido volta. A vontade de viver volta. A vontade de realizar volta. A vontade de socializar volta. Então, assim, não fiquem neste lugar que não pertence a vocês. Essa história de dizer que a mulher tem que se acostumar a viver sem os hormônios, a viver pálida, jogada num canto, um arremedo do que... olhos, né? Sem brilho, sem vontade de viver. Porque é isso. E assim, eu nem considero que eu tenha ficado deprimida. Eu não entrei em depressão, mas eu fiquei murcha. Totalmente murcha. E assim, é fato, a pele ressecada? A minha pele ainda está ressecada? Eu estou cuidando dela, E assim, eu venho às consultas da doutora Beatriz regularmente, não é? Eu não falho, eu tomo... e aplica o método direitinho. Aplico o método. Né? A única coisa que eu estou falhando é na parte dos exercícios físicos, mas isso está sendo corrigido, né? Mas, assim, é se alimentar, é fazer a higiene do sono. Você está dormindo bem? Bem melhor. Assim, eu não durmo muito, né? Mas como eu consigo dormir várias horas seguidas que eu não conseguia antes. Eu ia pegar no sono 3, 4 horas da manhã e aí, assim... Deus me livre. E assim, eu ficava chateada porque eu nunca fui de farrear, de ir pra farra, pra night. E aí eu ficava acordada, olhando pro teto, ou eu ligava a televisão, desligava a televisão. Isso não é vida. Hoje em dia eu acordo, mesmo sem uma real necessidade, eu acordo entre 6 e 6 e meia da manhã. Sem nem despertador. Sem nem despertador. Hoje eu acordei 6 horas da manhã sem despertador. O despertador estava para 6 e meia. Com disposição. Com disposição. Pronta pra vida. Não é, eu acordo e fico rolando na cama para um lado e pro outro. Não, eu acordo e simplesmente vou. Então, assim, eu ajustei... E isso é vida, não tem preço um negócio desse. Não tem preço. Não tem preço. Você acordar e falar assim, nossa, que bom dia sol, bom dia... vamos bom dia viver. vento, bom dia universo. É isso, agradecer. Eu não conseguia agradecer pelas coisas que eu tinha vivido, que eu estava vivendo. Eu não conseguia, porque eu não via... Não tinha uma visão... de gratidão pela vida. Não tinha, porque eu tava existindo. E você só existir, você sentir um nada, é muito ruim. E quando você vê que você tem possibilidades, eu troquei de carreira. Eu me aposentei, não queria continuar trabalhando com o que eu trabalhava. Eu era professora em escola, professora universitária. Já no final da carreira eu estava como coordenadora de campus de uma faculdade. Mas eu tive um burnout. Isso com quantos anos? Com
Ali perto do climatério, então. Quase com 50 e poucos. Eu já estava na menopausa. Ah, já estava? Já estava. E eu ficava muito cansada, porque era um trabalho exaustivo. Coordenar campus é um trabalho exaustivo. E aí, eu trabalhava 14 horas por dia. E eu ficava exausta o tempo todo. Aí eu falei, não. Tive um burnout, eu fui parar na cardiologista, achando que eu estava infartando. E não, era estresse. Caramba. Era tudo junto. Falta dos meus hormônios, falta de tudo. E aí... Aí você deu essa guinada na vida. Dei. E aí eu saí do trabalho, fiquei alguns anos meio perdida, porque eu estava cansada, aí eu me abandonei de vez, aí engordei mais, até eu chegar na fase de fazer a bariátrica, eu fiz em 2019. Basicamente, quando eu fiz a bariátrica, foi quando eu conheci o método. E comecei a ver, bom, é isso que eu quero? Falei, não, é isso que eu quero. Vamos seguir. Então, assim, a oportunidade que eu vi de ouro foi fazer o curso. Por quê? Conhecimento liberta, gente. Quando você... eu vendo a doutora Beatriz responder umas caixinhas de pergunta ontem nos stories do Instagram. Numa delas era sobre o medo. A pessoa tinha medo. Eu tenho medo de fazer a modulação. E foi o que você falou. Você tem medo porque você não tem o conhecimento. Quando você sabe por que você está assim, quais são os hormônios? Qual é a função dos hormônios? Para que vai ser útil na sua vida? O que você vai ganhar de longevidade, de qualidade de vida? Porque a gente não quer só viver 1000 anos. A gente quer viver bem. É somar quantidade com qualidade. Não adianta só viver e viver mal. Então, quando você tem essa noção da importância, você consegue se libertar desse medo. E saber que o seu ressignificar é individualizado. Não é uma coisa, não é uma receita de bolo. Isso. A gente é atendido individualmente. São feitos os nossos exames. E nós vamos ser tratadas como seres individuais que somos. Então, existem... Cada menopausa é diferente da outra. Então, tem gente... menopausa igual. Tem gente... E assim, nada é feito sem os exames na mão. Porque as pessoas acham que vão chegar... Não. Né? Você tem o cuidado de pedir os exames antes da consulta. Quando a gente chega na primeira consulta, a gente já chega com os exames. Eu achei isso sensacional. É para resolver, né? Senão, imagina. Você ainda fica esperando um tempão para consulta e eu peço o exame. Aí espero o resultado do exame e volta. Não, gente. Isso foi... menopausa urge. Foi fundamental. E com certeza. Então, assim, quando eu saí da consulta, foi uma consulta online, porque nós estávamos no meio da pandemia. Primeira consulta foi online, isso. E eu imediatamente fiz os remédios, né? Comprei na farmácia, os que tinham que ser comprados na farmácia, fiz os manipulados e eu sigo religiosamente. Se tem uma coisa que eu não falho... com a sua suplementação, com a sua tenho reposição. Meu porta-comprimidos que é abastecido semanalmente, é organizado. Por exemplo, eu tenho um remédio para tomar agora às 11 da manhã. Está meu porta-comprimidos individual, para que eu não perca essa janela do remédio. Então, assim, é compromisso. Você tem um compromisso com você, rotina, não é com ninguém. É responsabilidade com você mesma. Com certeza, isso faz toda a diferença. Porque não adianta. Porque como é que você vai me ressignificar? Como é que você vai poder me ajudar na minha ressignificação se eu não cumpro com aquilo que você me pede para eu cumprir? Quando alguma taxa minha baixa, você, apesar de me conhecer, você pergunta, você está fazendo a suplementação correta, Denise? E eu respondo, é a coisa mais correta que eu faço na minha vida. Eu posso falhar em todas as outras, menos na minha suplementação. É a coisa mais séria desde 2021. Não falha. Para onde eu vou, se eu viajo, eu carrego. Isso porque você percebeu a diferença que foi. Com certeza. Com certeza. Não, existe uma Denise antes, já menopausada, nessa situação, e existe uma Denise depois, menopausada e ressignificada. Isso é gritante. Quem me conhece sabe dessa diferença. Então, assim, para as mulheres que eu conheço e que elas me viram antes da suplementação e depois, esse é o melhor exemplo que eu posso dar para elas. Olha como é que eu estava. Olha aonde eu cheguei pro mal e olha onde eu cheguei para o bem.
Mas eu tenho que ter o acompanhamento. Não é achar que vai ficar com aquela modulação inicial o resto da vida. Você tem que acompanhar sempre. Você tem que seguir, enfim. E a relação com a sua filha, com o seu neto? Você também acha que melhorou? Sim, eu ressignifiquei quando ele estava nenenzinho. Então, eu ia para Salvador e era uma época pesada, de trabalho pesado. E eu cheguei lá sem a suplementação. Então, eu ainda ficava um pouquinho desanimada. Quando a suplementação começou, eu acordava, eu era a primeira a acordar da casa, do apartamento. Pronta para cuidar do neto. Pronta para ajudar a filha, dar o suporte que era necessário. Eu ia para Salvador, passava um tempo em Salvador, voltava para o Rio, passava um tempo, ajudava a cuidar da minha mãe. Cuidava da minha mãe, porque eu sou filha única. E dava o apoio a ela. Aí eu fazia as minhas coisas, aí eu voltava para Salvador. O do ano de 2021 foi todo assim. Eu passava um mês lá, passava 15 dias aqui no Rio, voltava mais um mês lá. E foi assim, e eu fiquei bem. Me sentia bem de estar servindo, de estar ajudando. A minha conexão com meu neto é muito grande. Eu já conversava com ele na barriga da minha filha. E ele me chama de voinha, até porque eu sou pequena. E assim, é ótimo ele falar que tá com saudade de mim. Eu signifiquei alguma coisa na vida dele, né? Significo ainda. Né? Estou agora morando em Portugal, estou mais longe ainda. Ainda não tive a oportunidade de vê-los mais pessoalmente. Mas assim, em breve eu irei e com disposição. Com o meu farnel. Vai levar o seu kit? Com certeza, entendeu? Kit menopausa, para passar na alfândega, vai ser kit menopausa, tá aqui. E é isso, estou mais do que satisfeita. Aceitei de pronto o seu convite. Vir aqui no podcast para contar um pouquinho da sua história. Para contar isso. Que é possível. É possível. Eu cheguei ao fundo do poço. Não é que eu estava assim, perto do poço. Não, eu estava lá no fundo. Eu precisava chegar realmente lá no fundo para pisar e subir. Então, o Ressignifique foi o meu pisar no fundo do poço para eu subir e sair do poço. Eu consegui sair do poço. Isso é o mais importante. Não foi só subir. Eu subi e saí. Pulei a muretinha de volta. Peguei o baldinho, pulei a muretinha e tô lá de fora do... Imagina como eu fico feliz de ouvir essa história. Mas mudando um pouco de assunto, conta sobre a sua mudança de carreira. O que você tem feito hoje? Como é que foi isso? Então, eu sempre gostei, apesar da minha formação em educação física, eu sempre gostei dessa parte de ajudar as pessoas com conselhos, com possibilidades. Eu já tinha tido contato, por exemplo, com o Reiki há mais de 25 anos. Mas eu não tinha tido a oportunidade de fazer curso, sempre trabalhando muito, sempre correndo de um lado para o outro, como é a vida moderna. E quando eu me aposentei e consegui ter energia para fazer outras coisas, eu falei assim, por que não? Então, eu ainda não consegui colocar ativamente o trabalho em campo. Eu atendo, mas assim, ainda um grupo restrito. Mas as pessoas mais próximas, que já sabem do seu trabalho. Exatamente. Mas agora um monte de gente vai saber. Agora vai saber. Quem quiser me procurar, meu Instagram é Denise do Amaral. E tem, né, denisedoamaral@gmail.com, que é o meu login. É Denise do Amaral, sempre me procurem por isso. Tá a minha foto, né, com meu cabelinho, meu óculos. Eu vou marcar você embaixo aqui do vídeo. Agradeço. E o meu Instagram ainda está fechado. Eu estou me organizando para abri-lo e recebê-los, né? Recebê-los para conversar, para ressignificar. E, assim, o meu olhar a partir do Ressignifique e com a minha transição de carreira é ter um olhar para as mulheres. Eu não atendo só mulheres, mas o meu olhar, ele é mais voltado para as mulheres. Por quê? Porque é a sua experiência. É o meu lugar de fala, é a minha vivência. Então, assim, eu posso atender crianças, posso atender homens, e, né, já atendi marido de amiga, enfim, né, já desde, não só nas barras de Access, como no Reiki, até na aromaterapia tem dado uma salvada nas pessoas, né, em termos de... Eu vou dar um exemplo. Hoje, eu acabei nem falando para a doutora Beatriz. Eu me atrasei no trânsito hoje
foi meio complicado, o motorista do táxi se perdeu. E eu peguei e saquei o meu olhinho essencial de lavanda e passei nos punhos, né? Aspirei, porque era uma situação meio de estresse. E eu falei assim, eu me acalmei. Antes de vir para cá, antes de sair de casa, eu me auto-apliquei reiki. Então, assim, eu estou aplicando em mim. Tudo que eu estou fazendo, né, nessa relação de transição de carreira, antes de aplicar no outro, eu aplico em mim. Então, eu sei que dá certo porque eu aplico em mim. O método Ressignifique, o floral, as barras, a aromaterapia, o reiki, enfim, eu aplico em mim. Como é que funciona o reiki? Que tem muita gente que não conhece. O reiki é uma prática energética de imposição de mãos. Ela foi criada no Japão. E nós fazemos cursos, né? Fazemos o curso nível 1 para o entendimento do que é o reiki, para que serve, como é que é. E o reiki, ele é ativado através de símbolos. Então, o nível 1 você aprende a autoaplicação, a aplicação presencial no outro, mas você ainda não está habilitado a prestar esse atendimento. O nível 2 tem um aprofundamento. A gente aprende ativação de novos símbolos, inclusive para atuar à distância. E é uma realidade. Eu tenho um episódio particular nisso. Se a doutora Beatriz permitir, eu conto. Claro, pode contar. Quando eu estava terminando o curso nível 2, a minha mestre, Carla Viviane, ela mora em Canelas. Ela é daqui do Rio, mas ela mora em Canelas. Então, nós estava terminando essa questão da enchente lá no Rio Grande do Sul. Mesmo nessa confusão, ela me deu aula. E eu tinha que... eu estava treinando a aplicar o reiki à distância. Existem várias formas de aplicar. E ela perguntou assim, quem é a primeira pessoa que você quer aplicar o reiki à distância? Eu falei, no meu neto, Gustavo, o Guga. E ele estava meio doentinho, estava com febre. E aí eu apliquei o método do retrato. Peguei o retratinho dele, intencionei, ativei os símbolos necessários para isso e apliquei. E aí, no dia seguinte, a minha filha, eu coloquei no WhatsApp para ela o horário que eu tinha aplicado o reiki, no Guga e tal. E ela, no dia seguinte, ela me respondeu, dizendo que a partir daquele horário, a febre dele tinha baixado. Ela não sabia que eu estava aplicando. Uhum. Ele dormiu. E quando ele acordou, né? Ela está num fuso horário de 4 horas de diferença. Muito melhor. Ele acordou muito melhor e falou assim, mamãe, a voinha veio me visitar. Junto com um moço japonês. Que coisa! Que foi o criador. Uhum. Ele viu. Então, assim, eu passei. É uma prática energética. E eu aqui no Rio, ele criança em Almada, muito sensível, né? Em Portugal. E ele viu. E ele melhorou. E eu continuei aplicando o reiki nele à distância e ele ficou bem. Então, assim, tem testemunho melhor do que esse dentro da sua família. Então, quem não acredita, eu tenho contado esse episódio. A minha professora ficou assim, Denise, que interessante. Que legal, que bênção, né? Que lindo. Porque assim, eu pude ajudar. E a minha intenção, inclusive em fazer o nível 3, que é para você aplicar em grandes grupos e até multidões, porque no nível 2 você pode aplicar individualmente ou em pequenos grupos que estejam no mesmo lugar, à distância. E você sempre pode aplicar o reiki presencial. O nível 3 eu quero fazer para isso. Para quando tiver alguma grande catástrofe, algum grupo precisando, que eu me doe e aplique. Posso ajudar. Que eu possa ajudar. Então, assim, o reiki também totalmente modificado a minha vida. A minha vida ficou modificada. Assim como o Ressignifique modificou a minha vida, o reiki também. Eu estou muito mais tranquila, muito mais calma. Quando eu percebo que eu estou me desorganizando, eu me auto-aplico um tempo pequeno, porque existe uma forma de você diminuir o tempo. Né? O profissional, o reikiano, que aplica o reiki, ele sabe fazer isso, né? Concurso.
Então, assim, existem vários livros, existem várias palestras, existem vários perfis. Mas, assim, nada substitui o conhecimento. Conhecimento liberta. Então, não seja curioso. Você quer aprender? Tem que aprender mesmo. Tem que aprender. De repente, daqui a pouco, eu faço a formação também para dar aula. Mas, por enquanto, não. Aprenda. Sabe? É necessário, é interessante. E quem quiser saber mais sobre o reiki pode me procurar, que eu darei melhores explicações. Se quiser marcar uma degustação do reiki, de outras técnicas, a gente pode marcar também, né? Enfim, eu estou à disposição para falar tanto do Ressignifique e encaminhar as pessoas para a doutora Beatriz, como também para a parte da terapia integrativa. Quanto mais ajuda, melhor, né? Com certeza, tudo junto. Então, você tá com quantos anos, Deise? 64. Eu faço 64 anos começando uma nova carreira. Sim. Eu vou fazer cheia 65 de disposição. Dia 11 de dezembro desse ano. Sim, cheia de disposição. Com vontade de fazer cursos em outros lugares. Estou ainda com umas limitações, por ter uma mãe com 87 anos com Alzheimer. Ela está numa casa de repouso porque não tem mais condições de ficar em casa. Então, isso me traz alguma limitação em termos de sair do Rio até sair do Brasil para fazer outros cursos, mas isso não está impedindo que o meu sonho esteja sendo costurado, esteja sendo cozido, né? A receita do meu sonho está pronta. É só colocar no forno. Ai, adorei nossa conversa. Adorei sempre. É um Parabéns, prazer. É muito bom te ver assim. E a minha gratidão é eterna a você por ter se doado na elaboração desse curso. Mas recebendo isso em troca, não tem como fazer diferente. E faz assim, creia que você faz a diferença na vida de todas nós. Todas nós que nos aproximamos de você. Algumas pessoas não se tornaram suas pacientes, mas o fato de consumirem o conteúdo do Ressignifique é muito importante. Liberta no sentido de você não aceitar qualquer coisa que te falam. Isso, é transformador. Né? Podem não ser seus pacientes, mas elas vão ter opinião, elas vão ter firmeza naquilo que elas querem, naquilo que elas desejam, naquilo que elas vão fazer, vão realizar. É um prazer. Para finalizar, então, fala uma dica, um conselho que você daria para uma mulher que está entrando nessa fase. Seja a observadora da sua vida. Dê um passo atrás. Quando você se sentir estranha, esquisita, acho que alguma coisa não está indo bem. Essa coisa não está indo bem. Então, dê um passo atrás e fala assim, como eu era e o que está acontecendo? Mesmo que a sua menstruação ainda continue vindo, porque a parte do climatério, você menstrua, mas o seu organismo já está desorganizado, os seus hormônios já estão defasados. Então, dá atenção para o que você está percebendo, está sentindo. O auto-olhar. Você para, dá um passo atrás e fala assim, o que está acontecendo comigo? O que está diferente? Anota, faça anotações. Porque depois que eu comecei a ter o conhecimento, eu passei a fazer isso. Falei, opa, peraí. Aí eu fui olhar o meu passado mais longínquo. Falei, meu Deus do céu, o que aconteceu com essa pessoa? Eu não sou a mesma pessoa. Não se reconhecia mais. Não, você não se reconhece. E as pessoas começam a achar que é só uma questão de temperamento. Nossa, mas a fulana, ela não era assim, mas agora ela está reclamona. Ela não dorme, ela não quer namorar, ela não come direito, ela está irritada com os filhos, está irritada no trabalho. Então, a culpa, aí você se chicoteia mais porque você ainda carrega uma culpa que não é sua. Mais forte que você. Você está naquela situação, você não fica assim porque você quer. Ninguém fica desse jeito porque quer. Então, assim, eu entrei nessa situação e era chicoteada pelos outros e me chicoteava, porque eu me sentia culpada. Então, não se sinta culpada. Tome uma providência. Procure informação. Se o seu médico ou a sua médica não quer te atender nesse sentido, mude de médico. Mude. As pessoas que falam, mas é assim, e por gentileza, meninas do meu Brasil, não tomem anticoncepcional na menopausa, no climatério, para cuidar disso, por favor, não. Eu não sou médica, mas não faço. A aluna que sabe de tudo. Obrigada, Denise. Foi eu que agradeço. Maravilhosa a nossa conversa.